pessoas querem saber muito quem são os guias espirituais que acompanham, quais são os espíritos, quais são as linhas, qual a finalidade de um guia espiritual estar em uma trajetória. Claro, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas antes de aprofundar aqui no assunto, eu quero pedir para você realizar aí o protocolo de deixar o like, verificar se está realmente inscrito, né? E mandar para algumas pessoas que você acredita que tenham interesse nesse assunto. Então é isso, pessoal. Vamos então entrar nesse assunto, que é um assunto, digamos que sensível, delicado e ao mesmo tempo que proporciona amplas reflexões. As reflexões relacionadas a quem são essas entidades que possam acompanhar cada trajetória. Se você já se fez essa pergunta, é muito comum que você esteja estudando espiritualidade, esteja dentro de um envolvimento relacionado a esse assunto. Claro que a gente tem que entrar em sintonia também com alguns pontos. Qual é o ponto de conexão que você pretende ter com a espiritualidade? Você quer saber por curiosidade? Eu quero ter uma ideia de quem que é, preciso saber de alguns pontos da minha vida. É de uma forma natural que isso está acontecendo? É de uma forma que você vai entender e aplicar? Ou é só uma curiosidade? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a espiritualidade é diferente aqui do campo material. Nós também somos seres espirituais. Antes de estarmos aqui reencarnados nessa época atual, tivemos em outras épocas, talvez vivenciando experiências com espíritos que hoje são guias espirituais, mentores espirituais, e também encontraram um padrão de entendimento diferente e atuam hoje na esfera da Terra dentro de objetivos similares, mas com uma ótica diferente. A gente tem uma ótica material, quando a gente vem para cá, pisou na Terra, responsabilidades, problemas, família, trabalho, obstáculos que podem surgir quando a gente se propõe a ter uma caminhada espiritual. E aí é comum que, quando chegamos aqui, não tenhamos nenhum tipo de inclinação natural para isso, né? Vamos falar sobre os casos de pessoas que nós temos biografias aí, né? Pessoas ao nosso redor e até mesmo as próprias experiências. Quando que uma criança de 4, 5 anos vai falar sobre, olha, mamãe, papai, professor, professora, o que eu quero ser quando crescer é um médium, trabalhando com espiritualidade, recebendo pessoas para orientar e auxiliando com atividades holísticas, terapêuticas. É muito difícil. Claro que existem crianças hoje que já nascem em um berço espiritualista, né? Então facilita um pouco mais o contato, mas dentro dos aspectos formais da sociedade, normalmente quer ser médico, quer ser bombeiro, quer trabalhar com alimentos, quer ter profissões, né? Ditas profissões do mercado. Mas como missão de vida, muitas vezes essas pessoas que têm essas profissões, elas vão encontrar uma missão de vida dentro do viés espiritual, da inclinação à mediunidade. E aí é comum que se apresentem essas entidades que trabalham em conjunto. Vamos dizer que uma pessoa que está no jogo aí, não está realizando nenhuma atividade espiritual, ela venha escutar sobre esse assunto e queira saber quem são esses guias espirituais que acompanham. Primeiro ponto, para quê? Não está fazendo nada em relação a isso e não tem interesse em fazer isso. Significa que não tem um guia, não tem um mentor espiritual ali? Não. Isso daí é um fato que a gente precisa colocar em pratos limpos. Sim, vai ter sempre uma presença espiritual ao redor.
E muitas vezes, dependendo do que a pessoa se comprometeu a fazer aqui, pode ter uma inclinação de o tempo todo trazer a pessoa para essa missão, ou apenas estar ali, junto, guiando uma trajetória. O ponto é que hoje a gente vê que aparecem mentores espirituais dos mais diversos, através até de pessoas que estão ali num campo de espiritualidade, onde se coloca maior importância para o nome, para um personalismo, até um nome conhecido, de uma figura conhecida, do que a mensagem. A gente precisa tomar muito cuidado sobre isso, porque a espiritualidade, no geral, não se preocupa em colocar nome específico, principalmente se for uma personalidade que é rastreável, que a pessoa consegue, de repente, fazer uma pesquisa e encontrar um feito dessa personalidade. Então, se você tem um médium que está aqui e se preocupa em colocar somente figuras reconhecidas e, às vezes, a entidade que chega ali dentro do transe, vamos dizer assim, fala muito mais sobre o médium e fica elogiando. Pessoal, eu posso dizer que tem alguma coisa esquisita nisso. Então, prestem atenção. Dentro das práticas espiritualistas, vamos falar no que a gente tem aqui no nosso cenário, que é Umbanda, que é Candomblé, que é Espiritismo, tem as práticas orientais, esotéricas e tudo mais. As entidades, os guias espirituais, costumam adotar nomes arquetípicos. Até mesmo no espiritismo, que a gente às vezes observa um mentor que chega com um nome próprio, né? Vamos dizer lá, André Luiz, é um pseudônimo. Emmanuel. Até o irmão X. Irmão X. Foi colocado porque, sim, em um determinado momento, teve uma conexão, até através do Chico Xavier, lá com Humberto de Campos, que deu um certo problema. Por quê? Familiares estavam ainda encarnados e aí exigiram uma série de coisas pelas obras e tudo mais. Então, quando uma entidade vem com um arquétipo, com um nome que é de uma linha, acabou isso. Acabou o personalismo. Claro, pode vir um caboclo pena branca trabalhar contigo, e esse caboclo pena branca, em uma outra existência, ter sido lá uma figura impactante na Terra, uma figura rastreável, que trouxe alguma contribuição ou trouxe algum impacto. E aí, por que esse ser teria que se apresentar dentro de um trabalho espiritual com o nome que ele carregou numa existência, de repente, de destaque, que colocou ali o nome dele na história? Vamos refletir sobre isso? Então, essa busca que às vezes a gente tem em saber quem são os guias espirituais pode passar por esse crivo de querer entender nomes próprios de uma encarnação anterior que nem está mais em exercício, porque a pessoa já deixou de estar aqui e está trabalhando como espírito, num outro campo que pode sim acessar outras realidades e auxiliar o mentorado aqui na Terra, que também em uma outra ocasião pode ter tido uma vivência lá com esse espírito. E é comum. Ou às vezes não teve ligação em outras vidas e se tem uma relação de afinidade. Então, o primeiro ponto é esse. Por que querer saber quem são os guias espirituais, os mentores espirituais que acompanham uma trajetória? Tem que ter um motivo claro ou um sensorial claro. Para quem quiser fazer consultas com tarô, nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo? Você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.
Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.